Fala, galera, a gente tá fazendo aqui mais um talk show estilo gambiarra, chicão. Quem me conhece sabe que eu curto uma gambiarra. E eu tô aqui com o Fred, cara. O Fred é meu amigo, ele é escritor, ele é roteirista. O que mais, Fred? Conta aí. Tudo que é de escrita aí, um pouco de internet, YouTube, palestra, a gente faz um pouco de tudo. Então, galera, o negócio é o seguinte, olha só. A gente grava... Isso aqui que a gente tá falando, a gente já falou. Já falou. E daí a gente começou a passar mal, cara de frio, a gente começou a falar, sentou aqui. E daí a aurora bombando, a gente viu uma aurora maior que essa antes, tudo. Cara, eu tô vendo uma aurora grande de verdade. Eu vi uma antes, mas olha o tamanho dessa aurora, que coisa sensacional. Cara, que emoção linda de ser vivida. E tá 25 graus negativos, a gente tá morrendo de frio. Não, meu pé tá uma pedra, cara. Você não tem ideia de como tá duro o meu pé. Eu tô torcendo pra ele tá só branco e não tá indo pro roxo. Cara, sinistro, tá muito, sim, tipo, absurdo. Mas o que eu queria falar é o seguinte... Eu queria entrevistar o Fred aqui, a gente tá do lado da estrada, a gente saiu da cidade, estacionou no meio da estrada, sentou aqui para trocar uma ideia sobre tá no momento presente, como a natureza deixa a gente presente, não sei, é o que eu sinto. E eu queria perguntar para ti, Fred, porque tu é um cara assim, eu acho que tu é um cara muito pra frente, muito cabeça e tu aconselha muita galera sobre vulnerabilidade, sobre estar aberto ao presente. Eu acho que a natureza, tendo esse contato mais hostil com a natureza, digamos assim, eu tô aprendendo e vendo assim na pele, literalmente, o como a natureza te obriga a meditar. E quando eu digo meditar, eu não digo meditar. Meditar não é nada mais do que estar presente, né? Te obriga a estar... Não, fiquei com medo. Galera, eu esqueci de contar. Ontem veio um urso pra cidade. E daí agora aqui atrás, não para de passar helicóptero, temos barulho e tal. E daí a minha mulher já falou, tem um urso aí, toma cuidado. E daí a gente tá aqui no escuro. Não, e eu tô vendo isso aqui, eu não ouço muito bem com isso aqui. Aí às vezes eu escuto umas paradas e falo, o que será que estralou alguma coisa aqui? E passa uns carros também, eu fico um pouco confuso. Não, mas parece ser brincadeira isso. Mas assim, realmente tem um urso aqui. Deve estar o quê? A uns 500 metros, a 1 quilômetro. A gente não sabe onde ele tá, mas a polícia tá atrás dele com o helicóptero. O helicóptero acabou de passar, deu um rasante aqui da frente. A gente tá na beira da estrada. Claro que a gente tá do lado do carro, mas mesmo assim... Estamos vulneráveis. Bom, vai passar mais um carro ali. Deixa eu ver se tá filmando, hein? Senão congelou. Tá tudo certo. Tudo certo. Tá tudo certo. Gravando. Ó, o negócio é o seguinte. Já se sentiu mais vulnerável que isso? Não, nunca tinha sentido. É que é uma sensação, principalmente quando você vai mais pra dentro do gelo, de assim, não tem como ter controle de nada. E quando você não tem controle, você fala, ou você se... É que se não tem como se fechar, você tá no meio do nada e fala, cara, vou ser aberto. A natureza te obriga a ser aberto, né? Porque... E te inverte prioridades também, né? Minha boca tá meio travada aqui. Quando você fica com frio, diz pra eles que trava, pra não parecer que eu sou um mongol. Então, parece que ele tá um mongol, mas é assim, ó. A boca começa a travar depois de uma certa temperatura, o cara não consegue falar. Parece que você toma aquelas, como é que é? De dentista, uma anestesia do dentista. Anestesia, você fica meio... E tu não consegue falar, e o frio faz isso, o frio extremo faz isso. Eu acho que quando a gente tá nesse momento aqui, cara, a gente tá no meio da rua, com um urso polar solto por aí, menos 25 graus, com a aurora de fundo... Se isso não é estar vulnerável, aberto, esse medinho é o que faz você caminhar, né? Para você abrir caminho, você tem que caminhar, né? Então, assim, você tem aquela sensação de tô vivendo, e eu acho que isso te dá a vulnerabilidade e essa sensação de estar aberto ao mundo, te traz uma admiração por você mesmo. Agora a gente tá com o pé fudido, mas chegando em casa, se a gente não perder um dedo também, um dedo mindinho não muda muito a vida. Mas se a gente não perder um dedo, porra, mindinho é só pra bater na... A mãe do Fred vai me matar, ela vai estar assistindo isso aí. Ela vai ficar... Ela ficou super preocupada. Espero que ela assista, eu não sei se ela
se ela se inscreveu no meu canal, né? Ah, não, eu vou pedir pra ela se inscrever. Mas é uma sensação muito boa, cara, de estar livre. A gente nunca tá livre, mas a sensação de liberdade e de medo e de beleza natural São muitas sensações, são tantas sensações que você não se preocupa com outras coisas além dessas sensações. Então eu acho que isso que é estar presente, assim, sabe? Você tá presente. E às vezes, se a gente não consegue ficar presente, a própria natureza te força a ficar presente. Claro, porque o meu pé tá congelado. Quando você tá congelado, sentado no frio, com medo, passando o carro no meio da estrada, você não tá pensando se a tua ex-namorada mandou uma mensagem, se o vizinho trocou de carro. Essas coisas não estão... Você tá presente no que é importante de verdade. Então tudo diminui e as prioridades viram o teu pé, ver a aurora e, cara, cuida pra não acabar a bateria do carro que a luz tá acesa. A bateria do carro, o urso... Ninguém atropelar a gente. Não morrer de frio. Perder a aurora, não. Ver se tá gravando e não congelou. É porque a gente gravou tudo isso que a gente tá falando, a gente já falou, mas congelou, cara. Congelou a câmera. Começou assim, ó, vou mostrar o vídeo. Parece o Fred assim parado, eu digo, beleza, tá gravando. Não gravou, agora passou um carro. Não tem problema. Não tem problema. Mas, cara, foi um dos momentos mais legais da minha vida, assim, de verdade. Essa sensação. A gente sai, eu que moro em São Paulo ainda, né? Capital, correria, você sai. E não é. A gente tá na cidade mais norte ao mundo, né? A gente tá na cidade, né, no local habitado mais ao norte do planeta. Então, assim, esse é um dos lugares mais frios do mundo, porque mantém a temperatura fria. A gente tem essa temperatura o tempo inteiro, menos 25, menos 20, menos 15, menos 30, o tempo inteiro. Não, é muito pesado, cara. E como não tem prédio, não tem nada, o frio, ele é direto. Ele não tem, caminhei, entrei no lugar, né? Como você pega, às vezes, menos 25 no Canadá, mas você entra no Starbucks. Você tem um prédio pra te proteger. Aqui você tá no Mas, cara, é montanha. Brother, que loucura. Tá no meio do nada. O meu pé tá no meio. E eu falei, cara, eu queria entrevistar alguém debaixo da aurora, só que tá muito difícil. Então, assim, a nossa conversa tinha que ser curta aqui, porque não tem realmente condições, tá? Não, tá e a gente também não se preparou tanto pra isso, né? A gente veio na loucura, veio ver, e aí acabou, sentou aqui, além da dificuldade de se concentrar, né? Com o pé congelando, latejando. Teu pé não tá congelado? O pé tá congelado, a minha mão tá congelada. Não, mas meu pé tá uma pedra real. Meus dedos do pé tão feios. Mas assim, ó, o negócio é o seguinte... Eu nunca sei quanto tá pior. Por que é massa o cara fazer uma entrevista assim? Porque agora a gente, tipo assim, não tem máscara, cara. Entendeu? Cai tudo. Todas as protective layers, todas as camadas protetoras acabam, porque o cara tá tipo assim... Cara, o cara tá com frio, tá com... né, tipo a natureza, cara, se tu olhar ao redor de ti, olha todas essas estrelas, olha o tamanho das montanhas, cara. E a aurora atrás. Foda, cara, foda. Não, é realmente uma coisa muito especial, uma conexão com a natureza, que a gente tá sentado no chão aqui, né? Com a natureza muito especial, assim, é uma coisa que você tem que se deixar levar mesmo. E às vezes a gente tem que encarar certos, entre aspas, que eu não consigo fazer aqui, certos sofrimentos para poder viver momentos bonitos como esse. Pô, tá falando algo bonito, eu fui lá e travou minha boca. Isso aí, galera, cara. Isso aí. Irado. Pé tá preto, cara. Não, sai correndo. Corre pra... Tá aqui o nosso sofá. Oi! Caralho.